Olá, tudo bom? Bom, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a cura do feminino. E eu fiquei pensando no que nós poderíamos falar quando a gente fala sobre o feminino, sendo que tudo que nós temos falado nesses últimos meses é sobre como nós podemos cuidar e curar o nosso feminino. Tá, então, em primeiro lugar, eu acho que nós só conseguimos um processo de cura quando nós efetivamente entendemos. Boa tarde. Ah, tá, nós entendemos que nós temos algo a curar. Enquanto nós não entendemos que existe algo a se curar, não tem como nós fazermos um processo de cura. E algumas pessoas podem dizer, Regina, mas o meu feminino está ótimo. E eu posso dizer para você que legal, que bacana. Mas todas as vezes que nós temos alguma dificuldade com o feminino, seja, nós estamos falando da dificuldade com o nosso próprio feminino, nós estamos falando da nossa dificuldade com a nossa mãe, nós estamos dizendo da nossa dificuldade com outros femininos, significa que nós precisamos olhar e entender por que nós estamos carregando isso. Então, quem me conhece sabe, eu sou super suspeita em falar isso, porque apesar de eu trabalhar com psicologia há 31 anos, apesar de eu ter 5 de formada, já vão quase 36 com essa brincadeira, eu brinco que eu nunca vou ter um amante, porque eu já tenho. É a própria psicologia, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou encantada pelo que eu faço, eu me encanto pelos meus clientes. Eu não me apaixono, mas eu preciso me encantar para dar o meu melhor. E quando eu penso nisso, eu acho que grande parte dessa paixão ainda existir, grande parte dessa forma como eu lido com as pessoas, como eu lido comigo mesma, ela advém do fato de um dos meus maiores processos ser o meu processo de cura. Porque eu acredito que só quando eu realmente estou bem, tá? É que eu realmente consigo curar o outro, né? A minha frase predileta, como é que se diz? Dentro dos mandamentos, o meu mandamento predileto ainda é: amai ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso te amar se eu não me amo? A Vicky disse o seguinte: por isso ficamos contagiados também. Que bom, se eu puder contagiar isso, dizendo que é super possível nós sermos felizes fazendo aquilo que nós escolhemos, nós sermos super felizes nos relacionando com pessoas que realmente nos fazem feliz, tá? Isso me deixa muito feliz. Porque eu não acredito que a vida não precise ser dura, que a vida precise ser sem amor, que eu preciso aceitar o que a vida me dá. Eu acho que a vida é muito rica. E nessa questão nós dizermos a vida é muito rica, é muito importante nós entendermos que nós precisamos ter consciência de quem nós somos e o que nós buscamos. E quando nós falamos no processo de cura do feminino, nós estamos dizendo, vamos entender um pouquinho, tá, essa relação, vamos entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso. Então, oi Liza, bem-vinda. Então, quando eu comecei a trabalhar com análise transacional, eu trabalhava muito com a questão, e durante muito tempo, tá? Com o que a gente chama de fases do desenvolvimento. Porque é na fase de desenvolvimento que nós recebemos permissão dos pais para nós realmente sermos quem nós somos. Então nós temos as fases, nós temos a fase do poder, que vai de 0 a 9 meses, que é aquele momento onde eu preciso ser reconhecida, onde eu vou agir, eu vou ter necessidades, eu vou reunir forças, eu vou observar, eu preciso, tá, viver isso e ser acolhido nisso e saber que eu sou bem acolhido.
nessa fase, para que eu comece a me sentir segura e eu posso passar para outra fase, que é a fase do fazer, que é a fase do pensar, que é a fase de criar a minha própria identidade, que é a fase de ser hábil, que é a fase de poder me regenerar, que nós vamos fazer isso basicamente dos 12 aos 18 anos, e depois nós só nos reciclamos, seja vivenciando com pessoas mais jovens, tendo filhos, enfim. Então, eu trabalhei muito com isso no processo de cura. Depois, eu comecei a trabalhar muito com jogos, para as pessoas poderem criar intimidade. E eu sempre falei o seguinte, para nós podermos ter intimidade, primeiro nós precisamos entender quais são os jogos da nossa família, para que nós possamos quebrar esses jogos ou conscientemente complementar, para que nós não precisemos repetir isso na nossa vida e no nosso cotidiano. Perfeito. Depois eu comecei a trabalhar, olhando para quando eu fui fazer constelação, eu comecei a olhar muito a relação com a família, tá? Então vamos olhar a relação com a família, quem é que nos dá, e o Hellinger fala muito isso, quem é que nos dá a permissão para nós termos sucesso financeiro, sucesso afetivo? É a mãe. A primeira referência da nossa vida é a mãe. E quando a mãe, ela não nos dá permissão para que nós possamos ir além dela, para que nós possamos ir além do pai, para que nós possamos ir além dos irmãos, automaticamente nossa vida, ela já fica presa. Então eu trabalhei muito essa questão de reposicionar mãe, reposicionar pai, fazer com que você ocupasse o seu próprio lugar, com que você carregasse só o que fosse seu. E aí eu me dei conta de que, além desses posicionamentos, nós também precisamos curar a nossa relação com a mãe, porque essa é a nossa primeira grande relação. A mãe é a pessoa que tem o poder sobre a nossa vida, é a pessoa que tem o poder sobre as nossas escolhas. Poxa, Regina, mas isso é muito pesado. Isso é pesado. Porque, na verdade, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa que efetivamente te deu a vida? A mãe. Se a mãe disser para você, você não pode ter uma boa relação com o seu pai, você não vai ter. Quem nos dá permissão para ter uma boa relação com o pai, com todos os outros terceiros da nossa vida, é a mãe. Olha que interessante, né? Ou seja, e se eu tenho uma mãe que, em vez de cuidar de mim, ela não cuida? Ela, na verdade, quer me colocar em papéis que não me pertencem. Óbvio que nós vamos ter que curar essas relações. Tá? Então, quando nós falamos na cura do feminino, nós não estamos falando só na cura da mulher em si, mas de toda essa relação. Na maior parte das vezes, isso está num nível muito inconsciente. Os 10% que nós temos consciência é fácil de resolver. O nosso problema é aquilo que é o inconsciente. Então, quando nós pensamos vamos pensar numa pessoa do gênero feminino. Qual é a linhagem que eu mais tenho que trabalhar? Feminino. Tá? As minhas antepassadas, a minha identificação com ela, a minha relação com elas, a minha identificação com o que eu vejo como feminino, o meu autoconhecimento sobre quem eu sou, como é que eu funciono, porque infelizmente nós nascemos sem, como brinca uma amiga minha, nós nascemos sem bula, sem manual de instrução. E os nossos pais também não tinham manual de instrução. Então isso faz com que eles acabem também não nos dando um manual de instrução. É como se nós fôssemos aprendendo no acerto e erro. O problema é que tem muitas coisas que nós não resolvemos, então nós passamos para a próxima geração. E muitas vezes nós estamos falando de questões que não tem nem a ver com a mãe, tá? Tem a ver comigo mesma. Tá? Com as minhas identificações, com a minha leitura da vida, com a minha leitura de como eu me coloco na vida. Então vamos imaginar que eu tenha uma mãe que ela não seja uma mãe perfeita,
e que ela não consiga me dar o suporte, a estrutura, o apoio que eu preciso. Como é que eu faço isso? Eu tenho alguns caminhos. Caminho A: eu sempre manter essa dor viva em mim e eu não curar essa dor. E toda a minha vida vai ser pontuada por tudo aquilo que eu não realizei por conta dessa falta de estrutura que eu não tive. 2, eu posso olhar para essa dor, eu posso entender essa dor, eu posso entender que aquela mãe que eu tenho não vai dar essa estrutura e eu vou buscar a cura do meu emocional, a cura do meu feminino, a cura do meu masculino. Ok? E aí, isso daí vai, seja em terapia, seja em constelação, seja em reiki. Tem, hoje, graças a Deus, na verdade, assim, nós temos muitas técnicas, tá? Por quê? Como eu brinco, não dá para sair desse barco, não dá para sair desse navio e tão pouco, tá? Nós não conseguimos, na verdade, nos desvincular se nós não curamos. Sim, na verdade, a Vicky está dizendo o seguinte: se não virarmos, repetimos. Ops, não curamos. Na verdade, é exatamente isso. Qual é o nosso grande problema? Enquanto alguém não faz uma quebra e muda esse padrão, nós repetimos continuamente. Então, os nossos pais, eles só estão nos dando, e principalmente a nossa mãe, o que ela recebeu lá atrás. Então, quando alguém diz, minha mãe não é uma boa mãe, eu olho para a pessoa e falo, sinto muito, foi o melhor que você conseguiu. Se você nasceu filho dessa mãe, é porque tem dores que você já traz de outras histórias lá atrás que você ainda não curou. Aprenda e você pode mudar de ciclo, é como faculdade. Tá? O colégio, se você repete uma matéria, o que acontece? Você não passa de ano. Na faculdade, se você repete mais de 2 matérias, tá? Você faz o quê? Você repete de ano. Fazer o quê? Agora, se você repetir uma matéria, você faz o próximo ano carregando uma matéria. Ou seja, você vai, em vez de fazer 5 matérias, você faz 6. E você precisa tirar nota nas 6. Então, qual é a grande sacada? Tá? Enquanto eu não aprendo, enquanto eu não curo, eu repito. Exatamente isso. Olha, ela disse aqui, ó, vejo isso claramente na minha família, repetições. Na verdade, você vai ver isso em todas as famílias, tá? Toda vez que nós temos algum feminino machucado, nós precisamos entender com quem esse feminino está identificado, tá? Ou o que ela está negando nela. Tá, nós temos falado muito, até a semana passada eu celebrei com vocês, falei, finalmente conseguimos terminar as gravações do curso de deusas, finalmente, ela agora tá rodando bonitinho. E eu adorei o curso, que é muito raro, tá? Porque eu sou bem crica, tudo pra mim, eu sou muito perfeita, não sou tão perfeccionista, mas eu gosto das coisas muito bem elaboradas, e dessa vez eu fiquei feliz, então deve tá bom mesmo. Mas é interessante isso. Quando eu falei sobre isso, eu falei muito sobre essa questão de nós nos conhecermos, tá? De nós podermos viver todos os nossos aspectos do feminino. Agora, o primeiro movimento, a minha primeira relação a ser curada, seja eu uma mulher ou um homem, é trabalhar minha relação com a minha mãe. Eu olhar a dor desse feminino. E se eu sou mulher, eu olhar qual é a dor que eu carrego, qual é o medo que eu carrego por essa família. Qual é o meu maior pavor como mulher? Por exemplo, durante muitos anos, é muito interessante hoje olhar para trás e perceber isso. Na minha primeira infância, quando se falava em guerra, eu tinha pavor de guerra, porque eu tinha a impressão que todas as mulheres seriam mortas, violentadas e mortas. Só que a minha família, conscientemente, nós nunca passamos por isso. Nós não temos, graças a Deus, eu sei que quando nós começamos em 68, 69, foi um período muito difícil, muitos homens, mulheres foram torturados, desapareceram, eu não tenho essas histórias na minha família, então eu não tenho uma memória direta.
tá? Mas mesmo assim eu tinha esse medo. Hoje, olhando para trás e com todo o conhecimento que eu tenho, eu entendo que isso são memórias de antepassadas, são coisas que eu recebi como herança. E que hoje, tendo curado, isso realmente não é um ponto de preocupação. Então, quando nós pensamos no feminino, nós temos que entender a complexidade do que significa essas relações. Como é, Regina, tá? Como é que eu curo esse feminino? O que eu faço para curar a minha relação, o meu feminino? Bom, o teu feminino é autoconhecimento, é você entender, é você observar o que se repete, tá? É você entender o que na sua família, normalmente o que mais te incomoda, o que mais te irrita, é o que mais está dolorido ou machucado. Aquilo que não me incomoda, pode até te incomodar, mas se não me incomoda, automaticamente significa que aquilo não é um problema para mim. E é interessante ter essa clareza, porque quando eu tenho, eu já começo a ver o que se repete. Ok? O segundo ponto. Oi, Kátia, Carol, bem-vinda. Tá, um outro ponto. O que eu não aceito na minha relação com a minha mãe, na minha relação com a minha irmã, com a minha avó, com a minha tia? Tudo isso é relação do feminino. Por que eu não aceito? Qual é o julgamento que eu estou colocando ali? Tá? Por que eu estou colocando um julgamento ali? O Paulo está perguntando o seguinte: qual a relação do feminino com a inteligência emocional? Vou te responder de outra forma, Paulo. A inteligência emocional, tá? De uma forma bem simples, é quando nós conseguimos reagir a uma situação de acordo com a situação. Então, nesse momento eu estou aqui com vocês e eu não tenho nada ocorrendo aqui que faça com que eu tenha uma reação excessiva de raiva, de tristeza. Imagine que de repente você me faz essa pergunta e eu comece a chorar, assim, me descabelar de tanto chorar. Automaticamente, o que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando uma falta de inteligência emocional, porque eu estou reagindo a uma situação que aparentemente não tem nada a ver com o meu momento de vida agora aqui, mas eu estou reagindo excessivamente. Então, quando nós falamos de inteligência emocional, seja do masculino ou do feminino, significa que nós estamos com excesso de memórias de dores, de angústias, de medos, de raiva, de tristeza, de culpa, de mágoa. E nós, na verdade, quando vamos nos relacionar com os outros, nós colocamos isso à frente. E nós não conseguimos reagir ao outro, nós reagimos àquilo que nós, dentro de nós, criamos sobre o que o outro está trazendo. Então, quanto mais o feminino ou o masculino estão machucados, menor é a inteligência emocional deles, porque a reação deles não vai ser... Tô procurando minha água aqui. A reação não vai ser em relação ao que está ocorrendo, mas sim em relação a como a pessoa está reagindo. Então você me faz essa pergunta e eu já começo a ter um chilique aqui, ou eu começo simplesmente a dizer, a te acusar de alguma coisa e arranjar uma briga com você. Você vai olhar para mim e falar assim: ei, foi só uma pergunta. Não, eu não estou reagindo a você, eu estou reagindo a todos os meus medos internos ou anteriores. Como, por exemplo, quando uma pessoa ela se sente muito insegura numa relação. Tá? Imagine que nós temos uma relação e nós estamos caminhando na rua e você olha para o outro lado da rua. E naquele momento está passando uma mulher bonita, feia, não importa. E eu tenho um chilique de ciúmes. E você olha para mim e diz: espera um pouquinho, o que aconteceu? Eu estava olhando ali, ó. Ou mesmo que eu esteja olhando para a mulher, por que você está tendo esse chilique? Eu estou aqui com você. Na verdade, eu não estou reagindo ao teu olhar para aquela mulher. Nem o olhar para onde quer que seja. Eu estou reagindo a todas as minhas feridas e todos os meus medos internos.
Eu já vi muitas pessoas terminarem com relacionamentos super bons, tá? Por quê? Porque na verdade o feminino estava tão machucado que ela não conseguia reagir. Tá? Eu lembro de uma cliente que eu atrasei literalmente 5 minutos para atendê-la. Quando ela subiu, ela estava aos prantos e eu olhei para ela e falei, gente, o que aconteceu? E ela disse para mim, eu liguei pro meu namorado e ele não me atende. E eu falei, ele pode? Coisas normais. A bateria pode ter acabado, ele pode ter desligado por algum motivo, ele pode ter entrado numa reunião, enfim, tantos motivos podem ter ocorrido, pode ter sido até assaltado. Não, ele não me atendeu porque ele não quis, eu já liguei 60 vezes. E eu pensei comigo, Senhor, meu Pai, me perdoe, mas graças a Deus que eu não sou esse homem. Porque o problema não é ele, mas ele vai ter que pagar todo esse pato se ela não resolver isso. E aí nós começamos a trabalhar isso. Esse foi o primeiro ponto do trabalho que nós fizemos. Por quê? Como é que estava a inteligência emocional dessa pessoa? De 0 a 10? 1, 2, tá? Por que isso? Por conta das memórias que ela trazia. Vou dar um exemplo bem bobo. Na minha primeira infância, de 0 a 7 anos, meu pai viajava muito. Acho que não tinha um mês que meu pai me passava uma semana fora a trabalho viajando. E minha mãe sempre nos disse, tá, para mim e pro meu irmão, que olha que legal, o papai tá viajando a trabalho, significa que ele vai trazer um presente para vocês. Então, a gente adorava que meu pai viajasse. Tá, eu tenho presentes, olha, eu tenho presentes com mais de 45 anos que meu pai me trouxe de joguinho, porque eram coisas tão bonitas que eu guardei, tá? Mas era uma lembrança do meu pai. Então, para mim, quando eu me relaciono com alguém e meu namorado, noivo, enfim, meu parceiro, ele fala para mim, eu vou viajar. A primeira pensamento que me vem é, oba, que legal, vou ganhar presente. Eu sei que é infantil, mas nós somos infantis. Então, eu nunca imagino que ele vai viajar para fugir de mim, para se envolver com outra pessoa, para me trair, para me abandonar, para ter um jeito de terminar. Tá? Isso daí nunca passou pela minha cabeça, até conviver com uma amiga que a primeira vez que a empresa mandou o noivo viajar, ela quase me enlouqueceu. Por quê? Porque ele estava indo viajar, porque ele queria traí-la, porque ele estava... E eu fiquei olhando para ela e eu falei assim, mas ele não está viajando a trabalho? Ele não vai te trazer presentes? Entendeu? Olha que maluquice. E ela olhou para mim e falou assim, lógico que não. Você não sabe como isso funciona? Eu falei, não, meu pai sempre viajou e me trouxe presente. Quando, na época, eu namorava um rapaz, e eu lembro que eu olhei para ela e falei, olha, quando o João viaja, ele me traz presente. Por que eu acho que ele vai estar com outra pessoa? Se ele não quiser estar comigo, ele termina comigo. É muito simples. Entende? Então, muitas vezes, quando nós falamos de curar o feminino, nós estamos falando de coisas que aparentemente são coisas simples, como essas que eu dei exemplo. Tá? Então você não é ciumenta. Não, eu sou super ciumenta. Sou taurina. Taurina, ciumenta e possessiva fazem parte do pacote. Mas eu tenho que ter um motivo para ser ciumenta ou possessiva. Já é meu, para que eu vou me preocupar? Eu tenho que ter um motivo. E é exatamente nessas pequenas coisas que nós precisamos olhar para o nosso feminino. Quais são as coisas que me desestabilizam? Quais são as coisas que me fazem surtar? Quais são as coisas que me fazem não conseguir, reagir? O Paulo está perguntando, curar o feminino no homem e na mulher são processos diferentes? Normalmente sim, Paulo, porque, por exemplo, eu consigo curar o teu feminino,
Tá, isso eu já percebi. Como mulher, nós temos o poder de curar o feminino do homem, mas o homem ele não tem como curar o feminino de outro homem, mesmo que a opção sexual dele seja outra. Existe uma questão, quando a gente fala de curar o feminino, é curar os nossos processos de dores, de angústias e de abandonos lá de trás. O processo, a meu ver, ele não é tão diferente um do outro. A diferença é como se dá a relação. Tá? No homem, a relação com a mãe é o primeiro grande amor do homem, né? E quando ele não consegue se desvincular desse grande amor, ele vai ficar preso a ela para sempre. Mas esse grande amor só vai se tornar um processo 90% das vezes porque essa mãe não dá permissão. Porque possivelmente essa mãe está colocando esse menino no lugar do pai. A mãe não é o primeiro grande amor da menina. Quem é o primeiro grande amor da menina, na verdade, é o pai, né? Então, com a mãe, quando a mãe não dá permissão, o conflito é maior. Tá? Enquanto que com o filho existe uma relação mais de dependência, com a menina existe mais de conflito. Sim, o processo é diferente na forma como você faz esse processo de cura. No funcionamento, eles são bem similares com reações diferentes. Consegui explicar? Ficou claro? A forma como o menino se relaciona com a mãe e a forma como a menina se relaciona são bem diferentes. Mas o processo de cura de cada um é muito similar. O que vai diferenciar, na verdade, é como eu vou expressar isso. Ok? Então, qual é o primeiro grande passo? Eu olhar para mim. Em vez de eu olhar para minha mãe, eu olhar para mim e ver o que me incomoda. Então, por exemplo, quando nós ficamos muito presos numa dor com a mãe, muitas vezes nós não conseguimos ir à frente. E aí eu posso assumir a posição de vítima, de que eu fui vítima daquela mãe, ou de perseguidor, onde eu persigo essa mãe, ou de salvador. Tá? Luzia, como é que é essa permissão? Por exemplo, quando eu era criança, na minha casa, nunca se falava, tá, sobre sexualidade. Isso nunca foi falado na minha família. Não era permitido. No entanto, tá, minha mãe sempre deixou muito claro que o quarto dela e do meu pai eram deles. Então, o que acontecia? À noite ela fechava a porta do quarto. E se você precisasse dela, você tinha que ir lá no quarto. Mãe, mãe, mãe. Ela nunca disse pra gente sobre sexualidade. Mas ela sempre, no inconsciente, ela deixou claro que aquilo existia e que aquilo era entre ela e meu pai. Não envolvia eu e meu irmão. Então, automaticamente, viver a nossa sexualidade sempre foi muito tranquilo. Não tive grandes problemas com isso, tá? Nunca foi permitido, por exemplo, andar com pouca roupa na minha casa, mas nós nunca tivemos um problema efetivo com o corpo. Por quê? Porque não tinha essa falta de permissão. Minha mãe sempre permitiu a relação com o meu pai. Como? Deixando ele cuidar de mim, deixando histórias que eu já ouvi, até fotos que eu já vi, e que ela fez o mesmo com meu irmão. Tá? Histórias que a família conta, que meu pai me dava mamadeira, que meu pai cuidava de mim, que meu pai me levava para andar a cavalo, que meu pai, enfim, eu fazia muitas coisas com o meu pai. Minha mãe permitia, porque ela confiava no meu pai. E ela falava, ela nunca disse, o seu pai é confiável, mas esse comportamento, ela me dizia, como o homem o pai é o primeiro terceiro da vida de um filho ou de uma filha, quando ela permitia que ele me levasse para andar a cavalo, me dava comida, me trocava, me levava para casa da minha avó, o que ela estava fazendo? Ela estava dando uma permissão para que eu me relacionasse com terceiros. Tá? Ela estava dizendo da forma dela e da forma inconsciente, como nós falamos 90% das coisas, então, se relacionar com homens é seguro.
tá? Você pode ser cuidada pelo masculino, você pode ter o apoio do masculino. É seguro confiar no masculino. É seguro confiar em outra pessoa que não seja eu. Quando minha sobrinha nasceu, eu achava muito interessante, porque a minha cunhada olhava pro meu irmão. Às vezes eu chegava lá e eu falava, cadê a Patrícia? Ele dizia assim, foi pra igreja. E tava ele e a minha sobrinha. E ele, espera um minutinho, tem que dar mamadeira. Ele ia lá, fazia mamadeira, dava pra ela. Ah, agora tem que trocar ela. Eu falava, gente, minha cunhada foi pra igreja e deixa a menina com ele. Mas na verdade o que a minha cunhada estava fazendo era o mais certo. A minha sobrinha, nesse quesito, também é uma criança que ela sabe que o terceiro é seguro e automaticamente, tá? O que acontece? Se tornou a relação dela com meu irmão, ela enfrenta meu irmão, assim como eu enfrentei meu pai, porque a gente testa limite. E meu pai colocava o limite. Então, essa é uma permissão. Quando a Carol está dizendo o seguinte, minha mãe fazia isso, mas meu pai deixava essa função para minha avó. Como fica nesse caso? Nesse caso, como é que fica a sua relação com o masculino? Quando você passa uma função para o masculino, você confia que ele vai fazer? Ou seja, a sua avó assumia a função de mãe, né? Ela não deixava o seu pai ocupar o lugar de pai. Ou talvez ele simplesmente fizesse isso porque era mais fácil, mas isso influencia na forma como você vai lidar com o masculino. A tua mãe dava permissão, mas teu pai não aceitava a permissão. Porque essa primeira vivência, ela vai refletir a nossa relação com o masculino, no caso da mulher. E no caso do homem, quando a mãe não dá permissão para ele se relacionar com o pai, quais são os modelos que ele vai ter? Tá? Ele vai criar uma dependência, porque qual é o papel do pai? Gente, falar é muito simples. Eu posso olhar para você e dizer eu te amo, mas eu demonstro, eu te passo toda essa segurança de que eu realmente te amo. Você se sente segura de que eu te amo? É a mesma coisa. Então a permissão, se a minha mãe o tempo inteiro fala mal do meu pai, ela tá me dando permissão para ter uma boa relação com o meu pai? Ou ela diz, se eu tiver uma boa relação com o meu pai, como é que minha mãe vai ficar nessa história? Se minha mãe não ganha dinheiro, se minha mãe não teve uma vida profissional, tá? E toda vez que eu falo sobre carreira, ela diz, ai, porque se eu pudesse, se eu tivesse tido a oportunidade, como eu vou ter permissão para eu realmente ter uma carreira, me desenvolver? Ou se eu tenho uma mãe ou alguém na família que seja potente e me dá essa permissão, como é que funciona? Por exemplo, eu tive um avô que ele era muito claro, você tem que estudar. Porque uma mulher que não estuda, ela na verdade é uma mulher que não está usando todo o seu potencial. Ele estimulou todas as filhas a estudarem. Não foram todas que estudaram, porque algumas não quiseram. A minha avó nunca teve uma carreira, nenhuma das minhas avós sempre foram donas de casa, minha mãe. E no entanto, tá? O que acontece? Eu tenho uma carreira e minha mãe sempre pergunta, foi tudo bem? Tá dando certo? Como é que funciona? A Laísa tá dizendo, aconteceu comigo e minha mãe. Acontece ainda. Se não foi resolvido, Laísa, continua se repetindo. E por mais que nós não queiramos, nós vamos ter uma dor que nós precisamos curar. Então, falar sobre a dor do feminino, o primeiro movimento é eu me conhecer. Por que eu fiz toda aquela semana de cura do feminino, falando das deusas, falando sobre o poder de cada arquétipo, por que nós tínhamos que viver todos os arquétipos, por que nós precisávamos, tá? Ter conhecimento dos arquétipos, porque isso nos dá liberdade. Quantas vezes eu já não disse, tá, vamos pegar a relação com a mãe e vamos fazer um Ho'oponopono para essa mãe, para essa relação. Vamos aceitar que essa mãe só tinha isso para nos dar, tá?
A Luzia disse o seguinte: preciso trabalhar em mim algumas permissões. Obrigada, me respondeu muitas questões. Vivo repetindo padrões. Luzia, eu vou te dar uma boa notícia, uma péssima notícia. Todos nós repetimos padrões continuamente. O que acontece é que quando um padrão incomoda, como é que eu funciono e o que eu oriento meus clientes? Você pega aquele padrão não está funcionando, você vai trabalhar aquele padrão. Quando você termina de trabalhar, ele para de te incomodar, o que você faz? Você vai perceber que vai subir um outro padrão, outra coisa vai te incomodar. Então, muitas vezes, quando você está num processo de autoconhecimento, você chega e poucas coisas te incomodam. Ou muitas coisas te incomodam. Conforme você vai trabalhando o que te incomoda, aquilo vai deixando de ter importância, mas aquilo que você ainda não via, aquilo que ainda não te incomodava, sobe. E aí você fala, cara, ainda repito isso. Repete, nós estamos aqui num processo de evolução. E é muito importante entendermos que é um processo. Ok? Isso não ocorre assim, acabou miraculosamente. Seria muito legal, mas não ocorre. Por exemplo, tem uma questão com a mãe, tá? Infelizmente, aquilo foi o melhor que aquela pessoa pôde fazer naquele momento. Eu gosto muito eu não sei se vocês conhecem isso, se eu já falei, mas eu trabalho muito com a questão do perdão, mas do perdão mais esotérico. Tá? Não do perdão católico. O perdão católico é você esquecer e dar outra face. Tá? O perdão mais esotérico é eu compreender e entender que aquela pessoa, naquele momento, aquilo foi o melhor que ela soube fazer. Ela não sabia fazer melhor, senão ela teria... E nesse momento eu preciso entender e respeitar o limite do outro. Tá? Então, se aquilo foi o melhor que a minha mãe pôde fazer, que a minha avó pôde fazer, que a minha bisavó pôde fazer, eu vou compreender e entender e aceitar. Mas isso não significa que eu vou aceitar, repetir isso comigo, que eu vou compartilhar ou que eu vou estimular isso. Eu posso me dar o direito de não repetir aquilo na minha vida. Só que eu só consigo não repetir quando eu tenho consciência. Então, qual é a grande sacada? Seja aí, Paulo, em relação ao que você estava falando, seja em relação ao masculino ou feminino. O primeiro grande processo de cura, o primeiro, tá? É eu ter consciência de que eu tenho um problema, eu ter consciência de que aquilo me incomoda, eu ter consciência do quanto aquilo se repete na minha vida e eu ter consciência do quanto aquilo é passível de ser trabalhado ou não. A partir daí eu consigo dar o segundo passo. Enquanto eu não dou esse primeiro passo, eu fico patinando. Tem um filme muito legal, Luzia, acho que a maioria de vocês podem ter assistido ou não. Eu sou apaixonada por cinema, então... Quem tá fazendo o curso de deusas, para cada deusas, eu separei 4, 5 filmes para a pessoa conseguir ver aquela deusa em diversas, sabe, em diversos papéis, mas da mesma deusa. Por quê? Porque eu adoro cinema, então foi muito fácil fazer isso. Tá, e foi fácil por quê? Foi fácil porque eu gosto, né? Mas tem um filme muito legal e esse filme chama... Ele é bem antigo, ele chama Feitiço do Tempo. Ele é muito legal para explicar essas repetições. Porque é a história de um jornalista que ele vai fazer uma reportagem numa cidadezinha nos Estados Unidos. E lá eles têm o Dia da Marmota. A bendita marmota, que hoje está fazendo a Mongólia fechar, se fechar em relação, fechar a fronteira em relação à Rússia, à China, por conta da famosa peste bubônica, né? Que eles estão tendo agora e está fechando tudo. Porque toda vez que você come roedores, o homem pode pegar uma doença que isso gera a antiga peste bubônica.
Então ele vai lá e existe um ritual lá de que no primeiro dia de inverno eles pegam aquele roedorzinho e se o roedor, eles tiram de dentro da caixinha. Se o roedor fica fora é porque vai ser um inverno leve. Se o roedor corre para dentro da caixinha é porque vai ter um inverno com muito frio e muita neve. E ele termina o primeiro dia de gravação e eles estão voltando para a cidade deles. E aí começa uma nevasca e eles são obrigados a voltar para o hotel. Quando ele acorda no dia seguinte, ele está de novo no mesmo dia anterior. E chega uma hora, ele se mata, ele se enforca, ele morre de tiro, ele morre de um jeito, de um monte de jeito. Ele tenta todos os jeitos para se matar e todos os dias ele acorda no mesmo dia. E aí chega um momento que ele para e fala, bom, eu vou viver esse dia pro resto da minha vida, tá? Não sei como sair desse feitiço aqui, não sei o que fazer. E aí ele começa a aprender a conviver com as pessoas lá. Ele fala, bom, já que eu vou ficar aqui o resto dos meus dias, então pelo menos eu vou ter uma boa vida. E no momento em que ele começa a aprender a conviver com as pessoas, a respeitar as pessoas, o que acontece? Acaba o feitiço do tempo. Ele acorda no dia seguinte e é um novo dia, tá? Então é muito importante nós entendermos que nós só saímos de um processo quando nós curamos ele e quando nós aprendemos. Porque só curar não significa que você não vai repetir. Você precisa curar e tirar um aprendizado, tá? Você aprendeu, aquilo para de ter importância e não ocorre mais. A Luzia está dizendo o seguinte: minha inocência me levou a crer que esses padrões são finitos. Não pensei em processos. Desculpa, não queria te deixar sem perspectiva, mas eu acho que isso nos dá muito mais perspectiva. Terminou um, começa outro. Obrigada. É exatamente isso. Porque, na verdade, lembra, quando se fala na psicologia que as pessoas são uma cebola e que você tira uma casca, aparece outra, até nós chegarmos no núcleo, existem muitas coisas que nós precisamos mudar. Vou assistir esse filme, me vi nele, obrigada. Luzia, eu gosto muito desse filme. Ele é muito antigo, mas eu acho que ainda é um dos melhores para explicar os padrões de repetições. Óbvio que ali também você pode olhar com o olhar de ver os jogos psicológicos. Mas o jogo psicológico, ele só ocorre porque nós estamos repetindo. E nós só estamos repetindo porque nós temos uma dor. Se nós estivermos curados, nós não temos por que jogar ou por que repetir um processo. Ok? O Paulo, estou total vivendo o dia da marmota esses dias. Então tá na hora de observar o porquê e trabalhar isso, Paulo. Seja se perdoando através do Ho'oponopono por estar repetindo, não estar conseguindo ir à frente, seja para olhar e ver o que esse dia da marmota está provocando em você e que você está se negando a aprender. Por quê? Porque lembre-se, nós temos uma dor e essa dor nos faz repetir, mas o que nos ajuda a finalizar é curar essa dor. Tá? Ou seja, se há um espinho que eu tô no pé, eu tenho que tirar o espinho, desinfetar, colocar um curativo e aprender o que eu fiz para aquele espinho entrar no meu pé para que eu não faça de novo. Bom, eu tô percebendo aqui que o nosso tempo tá terminando. Eu adoro falar, mas eu começo a falar com vocês e aí eu me perco do tempo. Então, às vezes eu olho ali para não ser expulsa, tá? Pelo Instagram, porque isso ocorreu uma vez e eu aprendi. Eu não vou deixar isso repetir de novo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, além das que foram feitas, tá? Lembre-se, como é que nós curamos o nosso feminino? Em primeiro lugar, olhando para o nosso feminino, tá? É verdade.
Você sabe que eu tinha um cliente que ele me dizia que a sessão comigo durava 5 minutos. Ele sempre terminava a sessão dizendo assim, então, já que os nossos 5 minutos terminaram, e eu sempre ria. Mas hoje eu entendo o que ele queria dizer, que a gente se empolgava tanto que de repente o tempo acabou. Então vamos lá, só fazendo um review para nós podermos fechar. Primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso olhar é a minha relação com a minha mãe. Quais são as permissões, tá? A Luzia está dizendo, volta mais com esse assunto, achei muito rico esse assunto de permissão. Nós podemos fazer, na verdade nós vamos ter na quarta-feira uma live falando só sobre permissões, tá? Permissões, merecimento, na verdade, merecimento, mas que também envolve a questão da permissão, e aí nós podemos dar continuidade a essa live, tá, Luzia? Então vamos lá. Primeira relação, olhar minha relação com a minha mãe. Ver o que a minha mãe não pôde viver e o que eu estou me impedindo de viver por estar honrando essa mãe. Ou o quanto eu estou me aprisionando nessa mãe. Se essa mãe não me deu permissão, talvez ela também não tenha recebido, tá? Por exemplo, a minha mãe, ela sempre... É engraçado, porque uma coisa que eu acho muito legal na minha relação com a minha mãe é que nós temos aprendido, eu e ela, né, que é um processo mútuo. Primeiro, assim, eu precisei me trabalhar e curar as feridas que eu trazia por conta das permissões que ela não teve. E hoje, muitas vezes, eu percebo que ela aprende comigo a se dar permissão. E às vezes eu falo para ela, você pode? Por que não podemos fazer isso? E ela olha para mim, tipo assim, cara, não sei te responder isso. Aí ela fica um pouco, leva um tempo, aí ela passa e fala assim para mim, eu acho que pode ser. Pode ser. Eu falo, então, mãe, por que não? O que impede? Por que nós não podemos ter isso? Tá? Vou dar um exemplo bem bobo. Eu falei para ela que eu ia comprar um robô aspirador. E ela olhou para mim e falou assim, mas para que um robô aspirador? Você já tem um monte de coisa na sua casa? E eu olhei para ela e falei, por que não podemos ter um robô? Por que eu não posso ter um robô aspirador? Ela levou uns 2 dias para me responder. Aí depois ela falou, mas funciona? Eu falei, eu não sei, mas eu vou comprar, se funcionar eu te conto. E aí eu te apresento ele para ver se você não quer um. Não, eu não quero. Eu falei, primeiro eu vou conhecer, vou experimentar. Depois, se funcionar, você conhece, e aí talvez se você quiser. Ou seja, é uma permissão um pouco invertida, mas a minha mãe veio de uma época onde isso não existia. Então hoje, quando eu me curo, e aí, Paulo, só fechando aquela conversa, quanto mais curado está o meu feminino, mais fácil é eu curar o masculino e o feminino do outro. Tá? Se eu tenho uma filha, eu vou reviver com a minha filha todos os meus traumas. E aí cabe ver se eu consigo fazer diferente ou se eu vou repetir. Tá? E com o filho homem também. Então, vale a pena, primeiro processo, olhar para mim, olhar para minha relação com a minha mãe. Depois de olhar para minha relação, para minha relação com a minha mãe, eu vou olhar quais são as limitações que eu me impus. Quais são as dores que eu sinto, quais são as áreas que eu não consigo avançar. E aí eu vou trabalhar. Tá bom? Oriento, Ho'oponopono, constelação familiar, terapia, pode ser o próprio coaching, reiki, tá? Para mulheres eu acho super rico, tá? E não é porque eu fiz, porque eu já trabalho com isso há um bom tempo, essa questão de olhar os arquétipos femininos, para os homens olhar os arquétipos masculinos. Eu estou devendo uma live sobre arquétipos masculinos, eu não esqueci, mas eu me prometi terminar tudo do curso de deusas e aí fazer uma live direcionada aos homens, ou para as mulheres entenderem melhor os homens. Eu não esqueci disso, tá? Eu vejo vocês na quarta-feira, às 3 horas, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre permissão e merecimento, tá bom? Um beijo para todos vocês e muito obrigado por estarem comigo nesse período.